Paz do Senhor, igreja. Mais uma vez, né? Glória a Deus. Já falamos aqui, né? Muito desde o início do culto sobre a importância da Santa Ceia, sobre esse memorial, né? Que nós fazemos questão de todo mês prestar, né? O nosso culto especial ao Senhor, trazer à memória o sacrifício vivo do Senhor. E foi baseado nisso que, após orar ao Senhor, né, eu tive no meu coração o desejo de trazer uma palavra que se encontra aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, os irmãos conhecem bem, né? A palavra sempre mencionada no culto de Santa Ceia. 1 Coríntios, seu capítulo 11. A partir aqui do verso 17, nós vamos estar lendo, nós vamos estar aprendendo juntos nessa noite, para a honra e glória do Senhor, um pouquinho mais do que Ele tem para nós. Amém? Os irmãos acharam? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler aqui no capítulo 11, verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A igreja pode ler juntamente comigo o verso 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos nessa noite. E eu já gostaria de iniciar essa ministração com uma pergunta: quem é você nessa ceia? Você sabe quem é você nessa noite? Você sabe que ceia, que culto de Santa Ceia você veio oferecer ao Senhor? Eu acho que o mais importante seria nós iniciarmos essa ministração trazendo essa reflexão para nossas vidas. Porque, irmãos, aqui nessa passagem que nós tanto lemos há tanto tempo, em todo culto de Santa Ceia, ela traz à memória o que Paulo instruía a igreja de Corinto, né? Aos coríntios. E Paulo fez questão de deixar isso bem esclarecido, porque
Irmãos, a Santa Ceia ela sempre existiu em forma de simbologia, né? Ela apontava para o sacrifício que Jesus haveria de fazer. E aqui já, quando Paulo instrui aos coríntios, ele já estava instruindo após a morte de Jesus, após ter sido consumado o sacrifício vivo do Senhor. Então, era uma data importante, era um evento muito importante, que seria provavelmente hoje comparado ao nosso Natal, né? Nós sabemos que a Santa Ceia, ela varia muito de ministério para ministério, de congregação para congregação, mas ela nunca perdeu o seu sentido, que é trazer à memória o sacrifício vivo do Senhor Jesus. E já naquela época a igreja primitiva se reunia e ali as pessoas traziam, né? Cada um trazia ali, é como se fosse uma ceia de Natal hoje em dia para nós. Um traz um frango, outro traz a maionese, outro... Eles traziam o seu melhor. Nós não fazemos isso no nosso Natal? Nós trazemos o nosso melhor, nós nos reunimos em família, nós nos reunimos com, às vezes, parentes que nós não vemos há muito tempo, né? Às vezes a gente se reúne com aquele parente, aquele primo, aquela tia de segundo grau que você não vê já há mais de 11 meses, você viu no último Natal e voltou a ver no Natal agora, para fazer o quê? Para confraternizar, para se alegrar, para agradecer pelo ano, né, que se encerra. E muitas das vezes nós nos esquecemos até o real sentido do Natal, né? A gente lembra de tudo menos do nascimento de Jesus, que foi o Natal foi intitulado para comemorar isso. Mas enfim, não é o tema, não era sobre isso. Eu queria falar somente sobre a importância da ceia para eles na época, para a igreja de Corinto, né? Então, Paulo instrui eles. Por quê, irmãos? Por que Paulo trouxe essa instrução? Tanto que o início, a partir do verso 17, o título é Dissensões nas celas de irmãos e o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Porque eles estavam se confundindo, eles estavam misturando, eles estavam deixando de prestar o verdadeiro culto e pensar no verdadeiro significado da Santa Ceia do Senhor, né? Nós sabemos que isso aqui, irmãos, nada mais é do que um ritual. A gente tende a falar, quando a gente cita sobre rituais, as pessoas levam sempre para o outro lado, né? Um ritual. Não, irmãos, como cristãos, como servos do Deus vivo, nós temos os nossos rituais, né? Nós sabemos que a oferta ao Senhor é uma espécie de ritual. Algumas igrejas têm a parte do ofertório, com salvas, como é o nosso ministério. Outras igrejas colocam gasofilácio, a pessoa se levanta, cada um vem aqui, deposita a sua oferta. Isso é um tipo de ritual, né? Porém, a igreja estava se perdendo nesse tipo de ritual. Então, algumas pessoas, aqueles que tinham mais poder aquisitivo, aquelas pessoas que eram ricas, aquelas pessoas que tinham abastança, né, se reuniam na Santa Ceia, ao invés de trazer à memória o sacrifício vivo de Jesus, ao invés de lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez por eles, eles se reuniam em pequenos grupos e começavam ali a se embebedar, né? Porque até então a Santa Ceia era realizada com um vinho verdadeiro, né? Hoje nós usamos como simbologia, mas na época era o vinho de verdade. Então as pessoas iam, se embebedavam, comiam, se confraternizavam, riam, gargalhavam. Aqueles que não tinham condições pereciam, passavam fome no momento da ceia, não conseguiam comer, porque tudo aquilo havia deixado, o simbolismo da Santa Ceia havia sido deixado de lado. O verdadeiro sentido da Santa Ceia havia se perdido. Irmãos, eu não consigo ver algo diferente muitas das vezes hoje nos nossos dias. A gente entrou numa espécie de religiosidade, numa espécie de ritual, onde a cada primeiro domingo do mês a gente se reúne, pensa no melhor vestido que eu vou colocar, no melhor terno que eu vou usar, no perfume que eu vou passar para estar na casa do Senhor.
para cultuar, para trazer à memória o sacrifício de Jesus, ou apenas para um ritual, apenas para um procedimento do meu ministério? E é isso, irmãos, que o Senhor tocou no meu coração e eu queria trazer essa noite para a igreja. Quem tem sido você na Santa Ceia do Senhor? No verso 28 ele fala de forma bem clara: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando, irmãos, nós lembramos de examinar, o que vem à sua cabeça? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar é você buscar um diagnóstico, é você buscar uma referência em algo que você ainda não sabe o que você tem. Isso é examinar. E quando Paulo se refere à palavra aqui aos Coríntios, ele diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Não examina, pois, ao seu irmão do lado. Eu não vou examinar o Josemar, eu não vou examinar o Robert, eu vou examinar a mim mesmo. Porque quem sabe dos pecados que eu cometo sou eu. Quem sabe dos julgamentos que eu faço sou eu. Quem sabe da falta de reverência, muitas das vezes, com as coisas do Senhor, sou eu. Eu não adianta, irmão, eu chegar aqui para prestar um culto de adoração ao Senhor e querer que tudo coopere ao meu favor. Os músicos têm que tocar lindamente. Nossa, o irmão, hoje o Elias ali, irmão, tocou maravilhosamente o hino da harpa com o Josemar. Nossa, agora sim eu vou dar o meu glória a Deus. Olha, as irmãs louvaram o Senhor com um hino que eu escuto desde a minha infância. Por isso, olha, estou muito feliz. Não, irmãos, não é o culto que o seu irmão ao lado presta. Não é o culto que a mocidade, que os jovens, que o grupo de louvor presta, que vai mudar a sua intensidade de adorar ao seu Deus. É você no seu interior, é você examinando a si mesmo, sou eu examinando a mim mesmo, que vai fazer com que eu reconheça o sacrifício vivo de Jesus por mim naquela cruz. Então nós chegamos aqui para um culto, nós sabemos, nós divulgamos nas redes sociais, colocamos hoje a Santa Ceia do Senhor. Alguns já preferem fugir: hoje eu já não vou, porque é um culto que eu fico desconfortável, é um culto que, ai meu Deus, eu não sou batizado. Mas então, porque você não é batizado nas águas, você não merece adorar ao seu Deus, você não merece prestar o seu culto ao Senhor? Ou o Senhor Jesus não merece a sua adoração? Eu falo isso, irmãos, porque esse culto está sendo transmitido em redes sociais. O Senhor tem feito coisas maravilhosas através dos vídeos que a gente tem postado. Vidas têm sido alcançadas através das redes sociais. Pessoas que a gente nunca imaginou têm comentado em vídeos. Então, irmãos, não se preocupe com a igreja teoricamente vazia. Eu creio que não está vazia. Está aqui aqueles que o Senhor preparou, está aqueles aqui que o Senhor reservou para essa noite. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é pregada. O Senhor disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse ide pregar o evangelho andando a pé. Ele não disse ide pregar o evangelho no seu carro. Ele não disse ide pregar o evangelho pela rádio. Ele disse ide pregar o evangelho a toda criatura. E hoje, se a internet ela nos dá esse poder, ela nos dá a capacidade de uma igreja com 20 e poucos membros, 30 membros, falar para um vídeo de 5.000 pessoas, nós vamos pregar o evangelho. Vocês conseguem imaginar essa igreja com 5.000 pessoas aqui dentro? Parece impossível, né? Mas não é. Então o que nós falamos aqui é muito importante, sim. O que nós dizemos, o que nós instruímos, o que nós aprendemos aqui tem servido de alimento para vidas em todo o Brasil e não só o Brasil. Nós sabemos aqui que pessoas em outros países têm ouvido a palavra do Senhor, que já chegou até o nosso conhecimento. Então, irmãos, nós não estamos preocupados com quantidade, nós estamos preocupados com a qualidade do nosso... Aleluia, nosso glória a Deus. É com a qualidade do meu culto, é com a qualidade da minha adoração ao Senhor.
Então, irmãos, Deus nos trouxe aqui nessa noite, Deus me trouxe aqui nessa noite, para te lembrar que não é o seu culto racional somente, mas o seu autoexame que vai fazer com que você tome a sua ceia. Não é somente um pastor falar bonito, não é somente uma irmã cantar bonito que vai fazer com que o seu culto seja bom ou seja ruim. É o seu autoexame, é você se autoexaminar. Nós não estamos aqui entre pessoas excepcionalmente santas, nós estamos no meio de uma campanha sim, de santidade, de buscar a santificação, e é isso que nós queremos, mas nós sabemos que nós não estamos todo o tempo em santificação. A Santa Ceia é para pecadores, igreja. A Santa Ceia é para quem peca e reconhece que errou e dobra o seu joelho e clama ao Senhor de frente ao altar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, se não fosse a tua graça, Senhor, se não fosse a tua misericórdia na minha vida, eu não estaria aqui, Senhor. Oh meu Deus, se não fosse, Senhor, pelo teu sangue derretido, derramado naquela cruz, eu não estaria aqui hoje, Senhor. E isso é reconhecer, irmãos, nós não estamos aqui entre super-heróis, nós não estamos aqui entre crentes santarrões, não. Nós sabemos que o Senhor tem algo para nossas vidas, nós sabemos que o propósito do Senhor, ele existe, mas para isso nós precisamos reconhecer que sem a santificação nós não veremos a Deus, nós não veremos ao Senhor, e sem a santificação não há Santa Ceia, não há memorial. Sem a santificação não há como reconhecer que o Senhor morreu por mim e por você. Aleluias. Irmãos, nós não queremos fazer apenas rituais, nós não queremos apenas chegar aqui, ter o melhor som, ter a melhor iluminação, ter a melhor internet e pecar, negligenciar em oculto, e para isso está tudo bem. Senhor, o Senhor me conhece, eu sou falho mesmo, a minha natureza é essa mesmo. Nós estamos aqui, irmãos, para reconhecer sim que nós erramos, mas é pela misericórdia do Senhor que nos limpa, que nos lava de todo o pecado, que nós viemos aqui todo primeiro domingo do mês e clamamos ao Senhor, examinamos a nós mesmos. Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa naquele julgamento que eu fiz errado do meu irmão. Senhor, me perdoa porque eu odeio o teu nome. Senhor, me perdoa porque eu me exaltei no meu trabalho. Senhor, me perdoa porque eu não paguei tal conta. Senhor, me perdoa, Pai, porque eu fui, Senhor, meu Pai, infantil muitas das vezes. Irmãos, a gente tem uma mania muito feia de trazer como pecado apenas quando o meu irmão adultera, ou somente quando o outro irmão cai na prostituição, ou quando o irmão cai na vida das drogas. Irmãos, o pecado, ele nos rodeia em todos os lugares e de todas as formas. A igreja se cala para muitos pecados que hoje são tabus, né? Como a pornografia, que nós sabemos que está estampada na igreja há muitos anos. O pecado se cala pelo pecado da idolatria, que está na igreja há muitos anos. E quando a gente fala de idolatria, a gente não fala só de idolatria a ídolos, a santos. A gente fala de idolatria muitas das vezes ao nosso trabalho, idolatria ao não bem material que a gente tem, é uma idolatria muitas das vezes ao meu cônjuge. Irmãos, amar é uma coisa, você idolatrar é outra bem diferente. O Senhor, ele não nos proibiu de amar, tanto que o maior mandamento do Senhor é amar-vos uns aos outros. E irmãos, eu não vou conseguir amar o meu irmão, eu não vou conseguir amar aquele que o Senhor colocou para caminhar ao meu lado, se eu não me autoexaminar primeiro. Irmãos, eu não posso apontar o erro do pastor Pedro se eu não olhar para dentro de mim e encontrar, examinar, ou seja, eu não sei o que eu tenho, mas eu vou procurar aqui e o Senhor vai me mostrar. Muito fácil é você chegar e falar: ah, mas a palavra de Deus lá diz que eu posso julgar o meu irmão. Eu já ouvi isso de crente
que Deus dá legalidade para você julgar o irmão. Mas esquece da passagem que fala, né? Antes de falar do seu irmão, antes de tirar a trave do olho do teu irmão, né? Tira o argueiro do teu olho, é isso? Antes de tirar o argueiro do teu irmão, tira a trave do teu olho. É por aí. Então, irmãos, o autoexaminar, nós olharmos para dentro de nós, é muito mais valioso, é muito mais precioso para o Senhor, do que nós chegarmos aqui com a nossa melhor roupa, com a nossa melhor perfume, com o nosso melhor decoração, com o nosso melhor tudo, mas por dentro está morto espiritualmente. Por dentro está negligenciando os mandamentos do Senhor. Por dentro está podre, por dentro está descrente daquilo que o Senhor tem para realizar na minha vida e na sua vida. Aleluias. Eu queria, irmãos, trazer uma palavra mais leve, eu queria trazer algo diferente, mas não é isso que o Senhor tem me cobrado desde o dia que eu amanheci hoje. Desde a hora que eu abri os meus olhos, eu falei, eu preciso preparar algo, Senhor, me instrui, Pai, me mostra. E eu tinha outra palavra separada, mas o Espírito Santo me incomodava de uma forma. Irmãos, eu lia isso durante a tarde e chorava, porque a palavra corta primeiramente em nós. E não há nada mais prazeroso do que você estar na presença de Deus e ser corrigido, e ser exortado, e ser ensinado pelo Espírito Santo. Então que você possa aproveitar essa oportunidade nessa noite que o Senhor está te dando, para você aprender. Às vezes dói um pouquinho, às vezes soa um pouquinho rude aos nossos ouvidos, mas é o que o Senhor tem para nós, porque o Senhor, Ele nos ama como Pai. E o Pai que ama, Ele corrige, o Pai que ama, Ele instrui, o Pai que ama, Ele ensina os seus filhos. Aleluias, glórias ao teu nome, Jesus. Aleluias. O verso 29 fala, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Os irmãos foram ver o que o Senhor diz, não discernindo o corpo. Irmãos, o corpo do Senhor nada mais é do que a igreja do Senhor. Se você come e bebe indignamente, você come e bebe para a sua própria condenação. O que é comer e beber indignamente? É comer e beber sem dar o verdadeiro significado para o que isso representa, para o que a Santa Ceia representa. É você pegar um copinho de vinho, de suco de uva na sua mão e um pão, muitas das vezes na outra mão, e esperar o pastor dar o comando, você comer e sentar no seu lugar, muitas das vezes nem dobrar o seu joelho para agradecer ao Senhor. Isso também é comer indignamente. Você não está dando a devida importância, eu não estou dando a devida importância para o simbolismo, irmãos, é isso que eu quero trazer para a igreja nessa noite. Você está comendo do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Não é o pão que é santo, não é o suco de uva que é santo. Quem é santo é Ele. Você vai esperar chegar o primeiro domingo do mês para você ter a sua referência com Jesus, e durante todo o restante do seu mês você negligencia o que Ele te ensina, você negligencia o que Ele te instrui, você passa por cima dos mandamentos, você não sabe o que é usar um domínio próprio, você não sabe o que é usar os frutos do Espírito do nosso dia a dia. Eu falo isso por mim, irmãos. Eu estou falando você porque é a igreja do Senhor. Irmãos, não é o pão, não é o suco de uva que faz com que eu e você seja purificado, não. É a minha autoanálise, é o meu autoexame, é o seu autoexame. Eu não quero sair daqui comendo indignamente, bebendo indignamente,
do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Eu quero sair daqui e não depois de uma parada qualquer, numa pizzaria, num comer de lanche, eu já começar a falar mal do meu pastor, eu já começar a criticar o irmão da sede ou da congregação. Irmãos, eu quero ser um pouquinho mais parecido com o Senhor Jesus. Eu quero ser um verdadeiro testemunho do Senhor Jesus. É isso, irmão, servir a Deus é isso. Tomar do corpo e do sangue de Jesus é apenas um memorial. Você não acha que você sai daqui, passa por um scanner, que um lava rápido, e o seu pecado fica aqui, quando você sai para lá, você já não... eu estou limpo, estou zerado, posso voltar a pecar de novo. Agora, no primeiro domingo de novembro eu venho, dou uma lavada aqui, está tudo certo. É igual aqueles irmãos que lavam o carro uma vez por mês, que é o meu caso, né? O Elias é mais caprichoso com o carro dele, eu sou mais... Mas é como se a gente se assemelhasse a isso. Eu venho todo primeiro domingo, eu dou um prato aqui, ó, meu Deus, ó, eu vou me ajoelhar. O Senhor sabe, Senhor, eu estou errando naquilo, eu tenho aquele meu pecado de estimação aqui que eu não largo por nada. O Senhor sabe que esse daqui, ó, isso aqui é difícil de eu largar. Mas o Senhor tem misericórdia, o mês que vem, primeiro domingo aqui de novembro, eu estou aqui de novo, amém? O Senhor me lava, me limpa, e assim nós vamos seguindo. Não, Senhor. Irmãos, o Senhor quer verdadeiro arrependimento de nós. O Senhor quer um arrependimento genuíno. O Senhor quer que nós o buscamos em verdade, em espírito. É isso que o Senhor espera de nós. A Santa Ceia é essencial, sim. Porque nós, muitas das vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente esquece. E a Santa Ceia, ela vem para nos lembrar do sacrifício do Senhor Jesus. Por isso que fala, é um memorial, é trazer à memória o sacrifício vivo do Senhor Jesus. Porque a gente vive em tempos tão corridos, em épocas tão... A gente se envolve com tudo, com trabalho, com estudo, com família, com familiar, e esquece muitas das vezes que o nosso... Aleluias. Aleluias. A nossa prioridade, igreja. Qual tem sido a nossa prioridade, igreja? O que eu e você tem priorizado nos últimos tempos? O que eu e você nós temos negligenciado nos últimos tempos? O que o Senhor tem esperado de nós, o Senhor tem exigido muitas das vezes de nós, e nós temos deixado em terceira, quarta, quinta colocação, ao invés de colocar como prioridade na nossa vida, igreja. Aleluias. Aleluias. No verso 30 fala, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Quando a palavra se refere a muitos que dormem, igreja, não é dormir no culto, não. No Novo Testamento, dormir, sabe o que simboliza? Morrer. Nós que somos cristãos, nós cremos em Deus, nós sabemos que nós não apenas morremos, nós dormimos aqui para acordar na eternidade. Aleluias. E a eternidade... Nós sabemos o que nós queremos e nós buscamos a todo dia, que é a nossa salvação. Mas nós sabemos que muitos acordam com outra realidade. O céu e o inferno existem, igreja. Se você desacreditou disso, volte a acreditar. Aleluias. Aleluias. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes. Irmão, se eu não me autoanaliso, se eu não sou autocrítico, se eu não sei reconhecer no que eu sou falho, no que eu erro, como eu vou me manter forte na presença do Senhor? Como eu vou me manter ativo na presença do Senhor? Se eu só sei apontar o erro do meu irmão, se eu só sei dizer o erro do meu cônjuge, se eu só sei dizer que o pastor erra naquilo, em outro... Irmãos, é impossível você se manter firme, de pé. Eu tenho certeza aqui que a maioria dos irmãos conhece aquela história, né? Do irmão que foi até o pastor e começou a reclamar. Eu não sei com detalhes, mas eu acho muito importante a mensagem dessa história. Que ele fala, pastor, eu não aguento mais.
eu vou mudar de igreja, eu vou sair daqui, porque o irmão fulano, olha, todo dia, todo culto é a mesma coisa, ele chega com aquela roupa, não sei o que, aquela irmã assim, não sei o que lá, e o irmão do louvor criticou todo mundo, desde o pastor até o obreiro da porta, aquele irmão tinha um motivo para criticar. Aí o pastor foi, pegou, encheu um copinho d'água, desses daqui que a gente toma. Sabe quando você enche o copo até o máximo, assim, ó, que já está quase derrubando? Entregou aquele copo na mão do irmão, falou: irmão, hoje no culto você faz o seguinte, você dá 10 voltas em torno da igreja com esse copinho na mão, depois no final do culto a gente conversa. Aí foi, no decorrer do culto, o culto continuou, os irmãos adoraram, cada um prestou sua adoração e tal, e chegou no final do culto, o pastor chegou para aquele irmão e falou: ô irmão, eu quero que o irmão aponte para mim hoje, agora, qual que foi o problema hoje? Nossos irmãos aí, o que aconteceu e tal. Aí aquele irmão falou: eu não sei, pastor, eu não sei, hoje eu não sei, porque eu estava carregando a água, e eu fiquei com medo de cair, eu fiquei com medo, então não consegui. Ele falou: justamente, enquanto você está focado no que você está fazendo, você não tem tempo de encontrar defeito no irmão, você não tem tempo de encontrar defeito na estrutura da igreja, se a igreja tem telão, se não tem, se o púlpito está bom ou não está, se o terno está amassado, se o terno está passado. Igreja, isso é se autoexaminar. Eu venho para cá, eu dobro meu joelho, eu quero dobrar meu joelho agradecendo ao Senhor, eu quero prestar a minha melhor adoração ao Senhor. Senhor, eu quero louvar Ele. Senhor, quebra o meu orgulho. Ô Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, como Davi dizia. Renova em mim um espírito reto. É isso que eu quero fazer, igreja. A partir do momento que nós entramos daquela porta para dentro e resolvemos prestar o nosso culto verdadeiramente ao Senhor, Ele responde com fogo, Ele responde com batismo no Espírito Santo, Ele responde com milagre, Ele responde com libertação, porque nós estamos trazendo à existência aquilo que nós desejamos. Senhor, me cura, Senhor, me transforma, Senhor, restaura, Senhor, opera o milagre, Senhor. Agora, irmãos, se eu chego e entro aqui da porta para dentro, pensando no meu problema lá de fora, pensando no amanhã, pensando no que vão dizer, eu queria adorar, mas eu tenho vergonha do que vão pensar de mim. Irmãos, como o Senhor vai descer, como a Shekinah de Deus vai descer num ambiente desse? Nós vamos ter que fechar a porta, apagar as luzes, para a gente se sentir mais à vontade. Não há necessidade, igreja, não há necessidade. O Senhor, Ele nos chamou para ser livres nele, Ele nos chamou para ser livres, e nós somos livres em Cristo Jesus. Você tem liberdade de adorar, você tem liberdade de buscar, você tem liberdade, se você quiser sair do seu lugar, aplaudir o Senhor de pé, saltitar como Davi fez, quando trouxe a arca da casa de Obed-edom, né? Davi foi criticado, porque ele trouxe a arca da aliança, cantando e dançando com todas as suas forças. As pessoas diziam: o rei está embriagado, o rei está cansado, o rei está... E Davi fazia isso porque ele estava se alegrando, ele estava trazendo de volta a presença de Deus. E quando nós trazemos a presença de Deus, é com alegria. Se eu quero atrair a presença de Deus para mim, eu quero atrair a presença de Deus para este lugar, eu tenho que me colocar na presença dEle com alegria. Aleluias. E não há como, irmãos, você despertar a alegria, eu despertar em mim a alegria de servir ao Senhor, se eu não reconhecer onde eu estou errando, se eu não reconhecer em quem eu sou falho. Aleluias. Então que os irmãos possam entender nessa noite e compreender o que o Senhor tem para nós. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba desse pão, beba desse cálice, coma desse pão. Aleluias. Nós vamos sair daqui nessa noite diferentes. Eu creio que esta Santa Ceia será diferente.
Eu creio que nós sairemos daqui com a certeza de que nós nos autoanalisamos, nós nos autoexaminamos, e nós sabemos sim no que nós precisamos mudar, nós sabemos sim do que nós podemos fazer diferente, para que a obra do Senhor caminhe, para que a igreja do Senhor avance, para que o reino do Senhor seja conhecido aí fora. O momento da Santa Ceia, irmãos, é entre nós, é entre família. Nós nos sentamos à mesa. Eu tinha muita vontade um dia de participar de uma Santa Ceia sentado à mesa, como o Mestre Jesus fez, porque a mesa ela nos aproxima. Na mesa não existe ninguém mais alto que ninguém, mais baixo que ninguém. Todo mundo está na mesma altura, todo mundo consegue falar, todo mundo consegue ser ouvido. Isso é estar à mesa com Jesus. Isso é estar à mesa. Isso é ter comunhão, isso é ser igreja. Irmãos, nós vamos ser igreja do Senhor, vamos nos alegrar em ser igreja, vamos nos alegrar quando acabar um culto, eu dar passo do Senhor para o meu irmão, eu querer saber muitas das vezes o nome do meu irmão que está visitando, eu querer confraternizar com o meu irmão, porque nós somos família. A Santa Ceia era para isso, era para trazer a comunhão entre os irmãos. E hoje o que nós vemos aqui no capítulo 17, o apóstolo Paulo ele já se refere à igreja no verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, igreja. Aleluias. Nós precisamos ser corpo, nós precisamos ser família. E é a partir deste momento que nós estamos em família, em um só corpo, em um só propósito, que aí sim eu consigo fazer como a palavra instrui: afiar-vos uns aos outros. Afiar-vos uns aos outros, ó, como que se afia, como que se amola uma faca? É com contato, é com proximidade. Não há como eu ser próximo do meu irmão se eu não tenho comunhão com ele. Não há como eu ter comunhão com meu irmão se eu só olho para os defeitos dele e não olho para os meus. Se eu não me autoexamino, aleluias. A igreja só consegue ser madura, a igreja só consegue ser firme, na rocha, enraizada, quando existe uma comunhão. Então, irmãos, que nós possamos desde o comecinho, nós estamos ainda no início dessa caminhada, mas que a gente não perca esse sentimento, essa ideia de comunhão, essa ideia de família, esse conceito de uns pelos outros. Isso é ser família, isso é ser igreja, isso é ser igreja do Senhor. Amém, igreja? Aleluias. Então que nós possamos nessa noite nos autoexaminar, que a gente possa sair dessa noite, dessa Santa Ceia, dando o devido valor para o que ela representa. Se por algum momento nós nos esquecemos do verdadeiro significado dela, que nessa noite nós possamos tomar essa Santa Ceia de uma forma diferente, com um pensamento diferente, com a certeza de que não... Amanhã inicia uma outra semana e eu quero me manter assim como eu prometi ao Senhor, assim como eu me autoexaminei e descobri coisas em mim que eu não sabia, que eu possa continuar botando em prática aquilo que o Senhor mostrou em mim, no que eu estou errando. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a igreja. Nós vamos passar agora para a celebração da Santa Ceia. Glória a Deus. Nós já estamos aqui dentro do tema, né? Eu gostaria de convidar o pastor Pedro para estar dando sequência aqui na ministração da Santa Ceia, né? Os irmãos que puderem nos auxiliar, nós vamos estar ministrando. Eu posso estar ajudando aqui embaixo. Amém, pastor? O Murilo, ele foi levar a Estherzinha no hospital, né? Junto com a diaconia Josi. Então nós vamos estar auxiliando aqui na preparação da Santa Ceia. Amém?